Olá pessoal, a gente está estudando o livro Deus na Era Secular e a gente está no capítulo 3. O título do capítulo é Um Sentido que o Sofrimento Não Consegue Tirar de Você. O Keller está comparando, a partir desse capítulo, a cosmovisão cristã e a cosmovisão secular, como elas conseguem explicar a realidade, né? Se elas têm um sentido interno, se elas são coerentes e ao mesmo tempo também se elas conseguem explicar as coisas que a gente percebe no mundo. No caso desse capítulo, por exemplo, o sofrimento. Ele começa a questão fundamental, que é qual o sentido da vida, e a dizer que pensadores modernos, né, e atuais, eles desconfiam se essa questão faz sentido. Então, um exemplo seria, imagina que está chovendo e, de repente, depois dessa chuva, vem um sol bonito e faz um arco-íris. Isso é tudo um fenômeno natural. Mas eu posso pensar, de repente, essa chuva aconteceu no dia do meu aniversário e acreditar que choveu, depois veio esse sol e o arco-íris tão bonito por conta do meu aniversário, né? Havia um propósito, havia uma relação com isso. Então, a gente vê que isso não parece fazer muito sentido. Então, a ideia é que a gente, em relação ao que vai acontecendo na natureza, a gente pode colocar um sentido ali. É por isso que eles vão colocar assim, não há um sentido intrínseco, né? Numa pedra que cai da montanha, das neves que podem cobrir uma montanha, seria tudo como um fenômeno natural, mas nós vamos colocando sentido em todas essas coisas. Então, eles começam a descartar a ideia de que essa pergunta faça sentido, né? A vida, ela existe, essa seria a ideia, a gente está aqui nessa realidade, ela existe, como a chuva que vai acontecendo, os rios que existem, só que nós, seres humanos, atribuímos sentido às coisas. E um outro que ele menciona aqui é o Thomas Nagel, né? Ele diz assim que a morte, no caso, ela destrói essa questão do sentido de uma maneira muito forte para o ser humano, né? Ele diz assim, argumenta que se a morte é o fim, não faz muito sentido nos levarmos tão a sério. Devemos aceitar a vida como ela é e desfrutá-la ao máximo deve ser o bastante. Então, o Thomas Nagel, a sugestão dele é a gente aceitar a vida como ela é, desfrutar dela, não ficar se questionando muito sobre o sentido da vida. O problema é que a gente não consegue parar de fazer essa pergunta, né? Se a vida faz sentido ou não. E o Keller vai colocar alguns dados aqui, dizendo, por exemplo, que 3/4 da humanidade costumam fazer essa pergunta com frequência ou às vezes, né? 75%. E aí vai variando de lugar para outro. Então, é uma coisa natural e muito forte do ser humano se questionar sobre o sentido da vida. Então, os pensadores de hoje começam a reconhecer uma crise de sentido na nossa cultura ocidental. Isso forte no século XIX, século XX. E esses pensadores desse tempo, eles se permitem sentir essa crise, né? A ideia é, de novo, tudo que existe é a realidade da natureza, né? Não existe uma realidade transcendente. Então, o fato de que a vida ela é transitória e de que não há algo fora da natureza, ela começa a trazer uma angústia para dentro da realidade. Por exemplo, Albert Camus diz assim: o absurdo nasce desse confronto entre a necessidade humana e o silêncio irracional do mundo. Isso está no mito de Sísifo. Então, a ideia de que o mundo, de fato, ele é indiferente, parece indiferente ao que a gente está vivendo aqui, né? Se a gente está sendo feliz, se a gente está sofrendo, né? Outro problema é que a gente pode, por exemplo, fazer o bem para as pessoas que a gente ama, mas essas pessoas, uma hora ou outra, se vão, ou nós também nos vamos. Então há uma angústia muito grande, há um desespero quando a gente começa a olhar para essa realidade onde não há nenhuma transcendência, né? E de novo o Nagel vai falar, né? A vida fica sem sentido apenas se você insistir em que ela tenha sentido. Então, nesse momento, pensadores do século XXI, eles começam a fugir desse tipo de pensamento, né? De buscar um sentido para a vida. Nisso, eles vão justificar encontrar uma grande liberdade, né? Essa liberdade vem do fato de que se não há um sentido para a vida, então não há algo que vai normatizar um modo de viver, um modo certo de viver, um tipo de moral
adequada para viver, né? Então eles buscam escapar dessa angústia e ao mesmo tempo encontram uma liberdade para criar uma forma de viver, né? Cada um escolhe que forma quer viver, né? Nesse ponto, Keller ele começa a comparar a ideia de sentido criado e sentido intrínseco na vida, na realidade, né? Os pensadores do século XXI, como escapam da ideia ou abandonam a ideia de que existe um sentido absoluto, então eles vão dizer a vida, a gente cria o sentido, né, na nossa realidade. Esse sentido pode estar em diversas coisas, né? Pode estar em, por exemplo, escrever grandes obras literárias por prazer, pode ser cuidar de pessoas, né? Fazer obras sociais, pode ser um desenvolvimento, uma busca de uma melhora política num país e assim por diante. Então, seriam vários sentidos em que eu posso escolher dentro da realidade ou mesmo criar dentro da realidade. E o Keller, então, vai começar a contrastar esses sentidos na vida, né? O sentido criado e a ideia de sentidos absolutos, né? Então, no pensamento pós-moderno, a gente cria o sentido da nossa vida. E a gente cria o sentido da nossa vida porque não há um sentido externo à realidade ou à natureza para conferir sentido à nossa vida aqui na Terra. Existe uma crítica tanto racional quanto no sentido prático, lógico prático, desse tipo de sentido, de busca de sentido na vida. O problema lógico é que quando tu foge da ideia de que há um sentido para toda a realidade, né, um sentido externo, e você começa a criar sentidos, e essa criação de sentido te dá uma liberdade, né? Absolutizar como sentido da vida essa liberdade de eu criar sentido para as coisas, né? Ou para minha própria vida. E aí tu volta de novo a ter uma espécie de sentido na vida, né? E o sentido da vida é eu ser livre para criar o sentido que eu queira, né? Então ela parece haver uma incoerência, né? Já a crítica prática, a liberdade de criar sentido na vida, né? O grande sentido da minha vida, eu criar esse sentido, é que o mundo ele nem sempre vai se conformar a esse sentido, né? O livro, por exemplo, o Keller cita um caso em que, por exemplo, na minha cabeça eu vejo um tigre e quero tratar ele como se fosse um gato, né? E a natureza ela não vai concordar comigo a respeito disso. Então há uma limitação sobre essa minha liberdade para criar sentido, o meu próprio sentido na vida. Um outro caso que ele coloca é de um rapaz que gostaria de ser jogador de futebol americano, mas ele não tinha condições físicas para ser um atleta de futebol americano. Mas isso estava na cabeça dele como um grande sonho e que ele podia todas as coisas, né? Ele era livre para ser o que ele quisesse ser, bastava que ele desejasse isso, né? Só que há um confronto entre a realidade e o meu pensamento. Então essa é uma crítica prática no sentido da minha capacidade simplesmente livre de criar sentido, fugindo de absolutos. Nesse momento aí, quem coloca absolutos é a natureza, são limites da natureza. Então, o que ele quer colocar, de fato, o que ele quer colocar, é que tu não consegue jogar para fora toda a ideia de sentido externo na natureza, na realidade, na vida, né? Sempre vai haver sentidos já, digamos, intrínsecos na realidade, e não só sentidos que eu posso criar. O Keller vai colocar também que o sentido descoberto, ou seja, o sentido intrínseco da vida, ele é mais racional, ele é mais comunitário e também ele é de um caráter mais duradouro do que o sentido que eu crio, né? A ideia de que o sentido descoberto ele é mais racional é porque sempre essa pergunta se existe um grande sentido, um grande propósito para as coisas que eu faço aqui, ela sempre vem à nossa cabeça, né? Como a gente viu, 3/4 da população fica se perguntando sobre o sentido da vida. E a forma que o
indivíduo, né, ou alguém com pensamento secular busca fazer para escapar dessas perguntas é justamente se disciplinar a não fazer essas perguntas, né? Colocar assim como, não, isso é algo que não faz sentido, embora eu diga que é algo que não faz sentido, mas sempre está voltando à minha cabeça essa pergunta, né? Então eu me disciplino, eu me limito a pensar nessas questões. Então por isso se pode dizer assim, que ele é menos racional, porque eu limito a reflexão para que eu possa continuar nessa pensamento, né, de criação de sentidos vida, né? Enquanto que na fé cristã, por exemplo, a gente na verdade é incentivado a pensar mais e mais nas implicações que cremos, né? Por exemplo, o fato de que Deus me ama, qual é a esperança cristã, né? Ou seja, qual é o futuro de todas as coisas, que a realidade ela não se limita apenas a esse momento, vai existir uma restauração de toda a criação. E à medida que o cristão ele vai pensando nessas coisas, meditando sobre essas coisas, isso lhe enche de esperança e dá propósito à sua vida e às coisas que faz aqui. Outro ponto é que o sentido descoberto ele é de caráter mais comunitário. Um filósofo chamado Josiah Royce, ele fala que viver por uma causa maior do que si mesmo, fazer sacrifícios traz felicidades, né? No sentido que eu crio, à medida que cada um vai fazendo isso vai gerando um contexto de individualismo forte, ou seja, cada um se preocupando com a sua felicidade, aonde quer chegar, etc, etc. Isso gera um compromisso fraco entre as pessoas, né? Mesmo em relação à comunidade e até uma dificuldade de convergência sobre valores, né, para uma sociedade. Então, isso de fato vai gerando uma perda de felicidade por conta de uma falta de compromisso com o outro, de sacrifício também com o outro. Isso vai acontecendo também naturalmente ao longo do tempo, por causa que a ideia de valores, né, gerais que essa comunidade pode ter convergência, ele vai se dissolvendo, né? Então isso vai trazendo aos poucos uma infelicidade para a comunidade, né? E por fim, o sentido descoberto, ele é mais durável, né? Qual é o ponto aqui, né? É que o sentido criado, por exemplo, imagina a situação de alguém que cria o propósito no contexto de jogar futebol, né? O futebol foi a gente que inventou, a gente trouxe para a realidade, né? E não há problema em relação a criar sentido, a criar esportes, a criar tipos de profissões, não é esse o problema. Isso gera de fato um sentido na vida, né? Mas esse é um sentido criado, né? Alguém que constrói a sua identidade, por exemplo, em torno do futebol, pode acontecer, por exemplo, que por uma grave lesão, né, a pessoa ela diminua essa qualidade de jogar futebol. E isso afasta ela do grande sonho dela, por exemplo, de ser o grande jogador de futebol, né? Se isso for o grande valor da sua vida e essa lesão afetar esse sentido, essa pessoa ela vai cair numa tristeza forte. Isso vai abalar ela de uma maneira muito forte, por causa que é o pilar da vida dela, é esse sentido criado, né? Existem outros sentidos criados, né? Por exemplo, ser o grande escritor, ser o grande cientista, etc, 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 né? Só que esses sentidos, eles são vulneráveis, né? À medida que possa vir uma causa de sofrimento em que me tire da jogada, né? Como esse sentido é um pilar da minha vida, e todo ser humano tem pilar de sentido para a vida, né? Quando isso é quebrado, eu posso entrar numa tristeza profunda. Então, o sentido criado ele é mais frágil, né? Já o sentido intrínseco, transcendente, o sofrimento, ele não é capaz de destruir, né, esse sentido, né? Na verdade, ele pode até mais impulsionar a eu me apegar a esse sentido transcendente, a esse sentido intrínseco de toda a realidade. Esse sentido intrínseco, no caso da fé cristã, ele está firmado em Deus, né? Então, mesmo que o sofrimento ele possa vir, o sentido da vida, da realidade, ele está firmado em Deus. Então, por exemplo, quando um ente querido nosso, né, morre, a crença de que ele pode ir para relações mais preciosas, né, na presença de Deus, pode trazer
grande consolo, né? Também a crença de que o mundo, né, está sendo redimido e ele vai ser completamente restaurado, ele também ele fortalece, por exemplo, num cristão, o desejo de trazer justiça ao mundo, né? Ou seja, grandes transformações positivas para essa realidade. O desejo de ver um novo céu na Terra, né? E várias outras situações, né? Esse sentido intrínseco, no caso da fé cristã, ele está firmado em Deus. Isso pode nos fazer, por exemplo, acreditar que a vida não encerra na morte, né? Então, quando a morte vem e acontece, ela não é o fim. Pensar na realidade futura, a gente vislumbra a redenção da própria criação, que é um compromisso de Deus com a realidade que Ele criou, né? A redenção de toda a criação, aonde não haverá sofrimento, não haverá morte, não haverá dor. O fato de que Deus me ama agora, isso é mais fundamental que qualquer sentido provisório aqui. Isso também é muito importante. Por exemplo, quando acontece uma situação de sofrimento, por exemplo, desemprego, o caso que eu coloquei do futebol, né, uma lesão, né, no jogador, essa pessoa se agarrar ao sentido fundamental de que ela é amada por Deus, isso é uma realidade, esse sofrimento não pode abalar esse amor que Deus tem por nós. Ela continua a estar ligada a esse sentido fundamental. E se isso é um pilar da vida dela, né, quando vier o sofrimento, ela vai sentir sofrimento, mas isso não vai derrubar no sentido existencial na sua vida. Então, o sentido intrínseco, ele de fato, ele é mais duradouro, né? Isso é muito interessante. Toda essa reflexão, ela tem, assim, raízes, assim, fortes no livro de Eclesiastes, na Bíblia, né? E lá no livro de Eclesiastes, o Salomão, né, ele está pensando em várias maneiras em que se há sentido na vida, né, debaixo do sol, né? E aí ele vai tentando buscar sentido no trabalho, sentido nos relacionamentos, e ele vai ver que tudo é vaidade de vaidade, né? No final, ele sempre não vai vendo que na vida não há sentido. Debaixo do sol, a vida não tem sentido. E como é que o cristianismo, né, confere esse sentido forte a nós, de fato, né? Porque é uma realidade assumida na fé cristã que o sofrimento ele existe e ele não é bom, né? Ele dói, né? Ele nos causa muita tristeza, né? Tem o livro de Jó, por exemplo, que relata alguém que tinha um compromisso forte com Deus, mas sofreu de uma maneira terrível, né? Então a Bíblia não isenta a ideia de que alguém que tem uma relação maravilhosa com Deus, uma caminhada maravilhosa com Deus, seja isento de sofrimento. A ideia do sofrimento que existe na realidade é por conta da nossa separação de Deus, por conta do pecado, né? No momento que o pecado entrou na realidade, o que aconteceu foi uma separação entre o homem e Deus, e daí vem toda essa angústia. Toda a angústia de Eclesiastes, toda a angústia refletida, né, pelos filósofos e tal, e percebendo na vida essa falta de sentido, inclusive cristãos, né? Enfim, pessoas de fé sentindo a agonia, né? Uma espécie de niilismo prático. É uma realidade experimentada, né? Mesmo o cristão acreditando, né, que existe um sentido em Deus, né? A gente ainda nesse momento a gente sente a força, digamos assim, de uma angústia na realidade, né? Mas é quando à medida que a gente caminha com Deus, Deus é fonte de sentido. Nessa caminhada com Deus, Ele não só confere sentido para minha vida, mas eu vou percebendo o seu amor, né? E isso contrasta muito. É uma felicidade interna profunda em um mundo que existe dor. Mas como é que a gente está conectado a esse grande sentido? Como é que a gente se conecta a esse grande sentido? É quando a gente olha para Jesus, né? Jesus, ele, quando vai para a cruz, é o momento em que ele sofre essa grande falta, digamos, de sentido, né? É o momento que ele sente o grande abandono do Pai, né? E essa ruptura muito grande, né, entre o Pai e o Filho,
ela é uma ruptura de grande angústia, né? De grande sofrimento mesmo, né? E o fato que está acontecendo aí é que Jesus, ele por amor a nós, né? E por amor do Pai a nós, ele está nos substituindo na angústia, né? E na falta de sentido. No momento que ele faz isso, é como se Jesus ele paga o preço do próprio niilismo, da própria falta de sentido, para nos conectar ao Pai, né? Quando ele nos conecta ao Pai, ele nos permite a nos conectarmos à fonte de sentido e de amor. Ele nos dá um relacionamento com o Pai. E esse relacionamento com o Pai ele é prático e ele traz profundo sentido à vida, não só de uma maneira intelectual, mas também de uma maneira afetiva no coração, de uma maneira geral mesmo, né? É assim que a fé cristã ela concede grande sentido à realidade, né? E é um sentido que não pode ser abalado, porque Jesus ressuscitou, né? Ele venceu a morte e esse sentido, todo sentido está nele. Eu incentivo bastante a leitura desse terceiro capítulo desse livro, tem várias citações muito boas, assim, C.S. Lewis, outros pensadores aqui também, escritores também, Trotsky, tem o Thomas Nagel, né, que a gente falou aqui, Leon Tolstói, entre outros pensadores. É um capítulo muito bom, muito interessante para a gente pensar sobre o sentido da vida e sobre como isso é importante para como a gente lida com o sofrimento, que é uma realidade também.